Bom dia, boa tarde, meus grandes monômios. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nossa aula de hoje é a cartografia, mas não a cartografia temática para compreender o análise ou a representação da realidade, mas a utilização da cartografia como poder geopolítico e a dinâmica espacial, não é isso? Provocada ou criada através da cartografia. Nós vamos entender o jogo geopolítico do mundo a partir da cartografia. Então vamos lá. A cartografia em si é o que? É uma técnica de confeccionar mapas correlatos. Então eu criei uma técnica de um desenho para eu fazer uma representação da realidade e para eu poder me orientar. Não é isso? Com o tempo o pessoal se tocaram que ela podia se tornar uma fonte de poder. Por quê? Porque ela pode ser uma estratégia de guerra. Pode conhecer e pontuar riquezas naturais, apontar os melhores espaços para as atividades agrícolas e etc. Então, a partir do momento que o homem começa a se movimentar, quem tem o poder do conhecimento da cartografia que vai representar os espaços, ele cria esse poder geopolítico. Então, por isso a sua fundamentação e a maneira como essa cartografia foi manipulada. Você tem uma ideia, no período das grandes navegações, na Escola de Sagres de Portugal, os mapas, os dados da cartografia eram fechados com em 7 chaves. Não abria para ninguém. Por quê? Porque ele que tinha conhecimento. Portugal é um país minúsculo e conseguiu chegar à América, chegou à Ásia, contornou o Cabo Caveral, não é isso? Esteve na África, chegou à Ásia, como eu falei, na Indonésia, naqueles países ali, e chegou ao continente americano. Hoje em dia continua do mesmo jeito. Lógico que hoje não é um mapa confeccionado no papel. São a utilização de satélites militares, geopolíticos. Há uma lei criada a nível mundial pela ONU que todo mundo que colocar um satélite no espaço, ele tem que pegar essas imagens que ele tirou da Terra e ele tem que distribuir para todo mundo. Os satélites militares bélico-militar americano, ele não entrega para ninguém. Porque quem tem o conhecimento consegue a guerra. Ninguém vai para uma guerra sem conhecer o espaço físico da área que vai ser onde vai ter a batalha. Então, por isso a importância da cartografia dentro de um contexto geopolítico. Então, vamos lá. Mas o que é um mapa? Mapas são representações gráficas feitas geralmente em uma superfície plana, como papel, com a finalidade de apresentar informações da realidade. Eles fazem parte da humanidade desde os tempos remotos. Aquilo que eu falei para vocês, olha, eu tenho um mapa aqui dos Estados Unidos. Os primeiros mapas eram feitos de argila. Locomover, o homem se torna sedentário, porque domesticou as plantas e os animais, ele tem que se movimentar, mas ele tem que ir, ele tem que voltar. Então eu tenho que criar o quê? Ponto de referência. Eu comecei primeiro vendo os pontos de referência naturais, olhando para uma planta que se destacava pelo seu tamanho. Depois eu me viro olho para um tipo de rocha, olho para uma cadeia de montanha. Depois eu vou olhar para o espaço, eu vou me orientar pelo Sol, né? Isso, pela Lua. Posterior, isso é pouco. Aí vem o que? A criação e a confecção de mapa. Então, olha, eu tenho um mapa aqui do Rio de Janeiro, representação gráfica. E aqui eu tenho uma imagem também de um mapa feito do Rio de Janeiro, da mesma área, através de imagem de satélite espacial. Então, aqui me dá um dado superficial e aqui ele vai me dar detalhe. Então, quem tem a cartografia, o domínio, tem um poder. Aqui tanto pode ser o poder para eu fazer aspecto econômico, desenvolver atividades econômicas, saber onde tem que preservar a vegetação, onde eu posso fazer uma infraestrutura de rodovia, ferrovia, metrô, onde eu posso fazer conjunto habitacional, onde eu posso desenvolver atividades econômicas, onde eu posso melhorar a qualidade socioeconômica da população, mas onde eu posso fazer uma estratégia de defesa contra o consumo de droga, contra os pontos de droga, contra as milícias, ou mesmo de defesa contra uma possível invasão de outro país. O que são e para que servem os mapas? Mapa é a representação gráfica convencional plana, geralmente em pequena escala, ou seja, eu vou delimitar determinadas áreas, por isso que eu faço um recorte. Com extensa, de área relativamente extensa, como acontece em mapas murais nos atos que a gente vê no dia a dia. Para tal, são utilizados diversos sistemas de projeção estabelecidos. Então, são as projeções, cilíndrica, que nós vamos ver no decorrer da aula. Qual a sua importância? São instrumentos de análise e interpretação da realidade espacial. Ela não é a realidade, ela é uma representação de um determinado momento da realidade.
pode conter informações estratégicas, instrumentos de poder, política, econômica, militar, e aqui nós chamamos de geopolítica. Lembrar que nós já falamos do conceito de geopolítica, né? Ramo das ciências sociais, no ramo das ciências políticas, caracterizada por um poder estratégico que analisa as relações de poder entre os países dentro de uma dada ordem mundial. Então é um jogo de interesse dos países dentro de um contexto mundial. Por isso que ele é político, econômico e ele é militar. E aí vem a manipulação através das projeções e do mapa. Então nós vamos pegar duas que são as primeiras, que retrata os países do norte, que eram desenvolvidos, e o outro que retrata os países do sul, que eram subdesenvolvidos. Nós vamos ver, dentro do contexto geopolítico, a projeção de Mercator, né, isso, e de Peters. Saber que todas são cilíndricas. O que é isso? É como se eu pegasse um cilindro, colocasse um papel e saísse desenhando aqui todo o contorno. Depois eu abro aqui. Todos vão manter distorção, mas eles vão manipular esses dados através da cartografia para poder favorecer determinado grupo de países. Qual foi o contexto de Mercator? Mercator era mais ou menos 1512, 1594. Exatamente no período de quem? Das grandes navegações. A Europa já não se contenta mais aqui na sua parte, já é pouco. Precisa de quê? De matéria-prima, mercado consumidor, então precisa expandir ao mundo, descobrir novas fronteiras. Né? Isso dentro do contexto do capitalismo comercial. Aí vem aqui, ó, contexto histórico, expansão marítima comercial europeia. Naquele período que eu saí da Europa, e tentar descobrir um novo continente como a América, ter contornado aqui a África, chegar até a Ásia, ver que a Terra era cilíndrica e tudo, era como mais difícil do que você ir à Lua. Então era um jogo geopolítico de interesse grande. Reforça a ideia de superioridade do continente europeu, países do norte. Olha aqui a linha, olha o destaque. Então a Europa como se fosse o centro do mundo. E esse centro do mundo ele se caracteriza aqui por quê? Pelo aspecto físico, mas ele também é no aspecto econômico, não é isso? Raça superior, nós temos conhecimento, nós vamos levar boa nova para novas áreas descobertas, não é isso? E aí destaca, um exemplo é que você pega aqui, olha, a Groenlândia, olha o tamanho da Groenlândia aqui, olha o tamanho que está aqui a América do Sul. O contorno ele mantém, mas o tamanho da área ele distorce. Se eu pegar a Groenlândia tem 2 milhões e poucos quilômetros quadrados. Quando eu pego a América do Sul, só o Brasil são 8 milhões e meio. A América do Sul tem mais de 17 milhões de quilômetros. Mas aqui, ó, a Groenlândia se destaca mais do que a América do Sul. Por quê? Porque eu queria fortalecer os países do norte. Priorou a representação em forma dos contornos das massas, continuava levando em consideração a utilização dos seus mapas para as navegações. Então a Europa, como sempre, ó, no centro, não é isso? Digamos, da Terra. E aí vem a projeção de Peters. Depois de você tinha um mundo dividido em primeiro e segundo mundo, período daquele contorno, não é isso? Da Guerra Fria, aquela história toda. Aí o Peters vai fazer o quê? Agora, utilizando também, né, isso, uma projeção cilíndrica, que vai fazer o quê? Vai favorecer a área dos países subdesenvolvidos, chamado de terceiro mundo. Então ela é cilíndrica e equivalente. O que quer dizer isso? Cilíndrica porque ela está no contexto do cilindro e ela vai equivaler às massas. Agora ela vai representar massa. Mesmo que os contornos fiquem distorcidos, mas as massas agora eles vão ficar, né, isso, no seu tamanho. E aí a gente vê a diferença. Olha o tamanho que está a Groenlândia e olha o tamanho que está a América do Sul. Quem está em destaque agora? O mundo, o terceiro mundo subdesenvolvido. Quem? O mundo do Sul. Olha como a Europa vai se ficar diferente e agora quem vai dar o foco? Na África, na América e parte aqui da Ásia. Então, veja o jogo de interesse. Mantém a proporção nas áreas continentais, distorce nos ângulos, olha como é que fica distorcida, a África não fica comprida, mas a área mantém. África no centro geopolítico, tá errado não. Eu posso botar bem aqui a Austrália como no centro. Ela é cilíndrica, então eu não tenho em cima, eu não tenho embaixo, eu não tenho da direita e não tenho da esquerda. Proposta de valorização do mundo subdesenvolvido, mostrando sua área real, ressalta a ideia que por detrás de cada mapa sempre existe o contexto político e ideológico. Na verdade, quando ele faz esse mapa, ele está denunciando o mapa de mercado que tinha até um conteúdo político e ideológico dos países desenvolvidos, certo? E aí vem aqui a visão geopolítica. Olha o mapa aqui, que quem é o destaque é o Brasil. Mas isso pode ocorrer? Sim. Isso aqui é um mapa geopolítico estratégico das Forças Armadas Brasileiras. Aonde o Brasil está no centro e qual é o nosso jogo de interesse? Dentro da América do Sul. Então, como é que eu vou me lidar com esses países? Como é que eu vou me lidar aqui com a África?
Como é que eu vou estar aqui próximo da Antártica, que é riquíssimo em recursos naturais, que eu tenho base aqui? Como é que eu vou poder chegar aqui? Então, a visão geopolítica, então está correta. Olha outra aqui, em que eu peguei o mapa aqui do El País. Ah, pessoal, mas esse mapa está errado, ele está de cabeça para baixo. A Austrália, quem está no norte, o Brasil e a América do Sul, quem está no norte. Não, isso é correto. Aquilo que eu falei para tu, a Terra é esférica. Nós pegamos era do cor do cilindro, então não existe em cima e embaixo, existe para forma didática, não é isso? Então o jogo de interesse vai fazer conforme o interesse geopolítico de cada país. Então eu fiz aqui uma inversão e que está corretíssimo. Mas por que nós não usamos isso no dia a dia e nós achamos estranho? Porque nós somos pautados dentro do contexto do quê? Da Europa como centro do mundo, é dali que saem as grandes navegações, foram eles que povoaram quem? Que eles chamam lá de novo continente, que é a América, novíssimo continente, que foi a Austrália e a Oceania, foi eles que colonizaram a África, a Ásia, então eles manipularam seus interesses, impuseram sua língua, sua cultura, seu sistema econômico, então nós acostumamos a achar que o correto é aquilo, por isso nós chamamos de ideologia, a coisa que é massificada tantas vezes que passa a ideia do real, que é aquilo que é o verdadeiro, então nós sempre utilizamos a visão da Europa dentro da cartografia, certo? E aí nós podemos ver como é que essa dinâmica socioespacial e econômica ocorre. Eu tenho aqui um mapa que não está retratando a importância dos continentes, mas dos 3 polos econômicos do mundo, que seria aqui, ó, os Estados Unidos e Canadá através do NAFTA, que vai, não é isso? Área de influência dentro do continente americano. Eu tenho a União Europeia, sua área de abrangência e de influência, e eu tenho aqui a parte do Pacífico, né? Isso que seria do Japão, qual sua área de influência aqui dentro, tá certo? Então a divisão do mundo conforme, né, o aspecto econômico socioespacial, a divisão dinâmica socioespacial dentro de um contexto, né, econômico do mundo. Então tem 3 polos, nós chamamos de tríade, dentro de uma ordem mundial, que é baseada nos 3. Você tem ao NAFTA, comandado pelos Estados Unidos, a União Europeia e a Bacia do Pacífico, principalmente o Japão, e posterior está chegando aí, não é isso? A China. Mas ao mesmo tempo eu tenho uma linha imaginária que é a divisão, não é isso? Socioeconômica, em que vai dividir o quê? O mundo nos países ricos e nos países pobres. Veja que ele não pega a linha do Equador, que dividiria a Terra em 2 hemisférios. É também uma linha imaginária vermelha conforme o corpo. Porque ele faz isso e não bota bem que a linha do Equador, ó, que corta o Brasil, a África e tudo. Porque quando eu pego uma linha cortando bem aqui, o que é que vai ocorrer? Eu tenho a parte da América Central, que vai estar no norte, não é desenvolvida. Eu tenho boa parte da África, que vai ser o quê? Vai estar no norte, não é desenvolvida. Eu tenho parte da Índia e um monte de países da Ásia que não são desenvolvidos. Mas a linha vem lá embaixo e resgata quem? A Oceania, para pegar a Austrália, Nova Zelândia e levar para onde? Para o norte. Então a gente está vendo, né, a maneira dinâmica socioespacial e econômica utilizada dentro da cartografia para representar o interesse dos países dentro de um contexto geopolítico mundial. E aí vem aqui esse jogo de interesse, aí a ONU vai e cria diferente. A ONU cria seu símbolo, né, isso, continente, né, aqui, continente menos, a Antártica centralizada no polo. Então ele pega aqui e bota todo mundo, ó, bem no polo, no extremo norte. Quem? Todos os continentes que são povoados, a exceção da Antártica, porque não é povoada. Para mostrar o quê? Mostrar a igualdade, a harmonia que deveria existir entre os países e não um jogo geopolítico de interesse econômico. Bota um ramo de oliveira e bota em branco. Aí está aqui, ó, ao lado do emblema oficial das Nações Unidas, em branco, no fundo azul. Todo circundado por água e os continentes juntinhos aqui de igual para igual. A África aqui de igual para igual com a Europa, com os Estados Unidos, sem desigualdade. O emblema consiste em uma projeção azimutal, onde eu vou tirar foto só do extremo norte do polo, ó, e aí eu vou descendo, mas eu concentro todo mundo aqui para não dissociar as áreas. Equidistante do mapa mundo, né, menos Antártica, centralizado no Polo Norte, rodeada de ramos de oliveira. Os ramos de oliveira são um símbolo de quê? Paz, harmonia. E o mapa mundo representa todos os povos do mundo. Todo mundo são iguais. O branco e azul são as cores oficiais das Nações Unidas. Então a gente viu aqui dentro da cartografia, fizemos um recorte para ver como a cartografia pode ser usada e manipulada pelos países conforme o interesse de cada um, certo?
Espero que tenha ficado claro, um assunto muito bom e que a partir de agora vocês não vão ter mais nenhuma dúvida como a cartografia pode ser manipulada para o interesse próprio das nações. Até a próxima aula.